Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, neste domingo, hoje dia 8 de agosto de 2021, nessa 19ª semana aí, ou domingo do nosso tempo comum, iniciando aí hoje já uma nova semana neste domingo. E hoje o Evangelho, ele é muito interessante, porque também hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais, segundo domingo de agosto, sempre nós lembramos e rezamos para nossos pais. Começa também a Semana da Família aqui no Brasil. Muitas pessoas querem participar, muitas pessoas participam, desta semana aí da família. E o Evangelho então de João, capítulo 6, versículo 41 a 51, é o discurso mais uma vez do Pão do Céu. Semana passada nós meditamos o discurso do Pão do Céu e hoje então nós temos mais alguns versículos aqui para nós então meditarmos. João no capítulo 6, versículo de 41 a 51. Interessante que o contexto do Evangelho, ele é um contexto muito bacana, porque começam aqui no Evangelho a falar mal de Jesus. Porque Jesus, ele diz aqui escancaradamente no versículo 41, eu sou o pão do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí então, essa palavra é uma palavra muito forte, que os judeus não conseguiam entender muito bem. E depois então aqui no versículo 42 ele fala, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que ele desceu do céu? Eles não estavam entendendo que Jesus, depois do mistério da Páscoa da cruz, a Páscoa da cruz, Jesus então já tinha ali instituído a Eucaristia, instituído o santo sacrifício da missa, e o pão do céu é o pão que vai ser dado para nosso alimento depois do mistério da cruz. Mas eles estavam tentando achar o pai ou a mãe de Jesus. Então é muito complicado quando você não consegue entender, você fica achando pequenas brechas para você não acreditar. E é isso. Não murmurareis entre vós, diz o Senhor. Eles começaram a murmurar e o Senhor então aqui completa a teologia dizendo, principalmente, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e eu o ressuscitarei no terceiro dia. Na Catena Áurea, aqui, muito interessante, é que Santo Agostinho diz o seguinte aqui, Estavam muito longe do pão do céu e não tinham fome dele, pois este pão supõe a fome do homem interior. Eles estavam mais preocupados com o exterior, quem era o pai ou quem era a mãe de Jesus, estavam mais preocupados com o exterior e menos preocupados com o homem interior. Quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, para alimentar a tua vida interior, alimentar o teu coração, não alimentar coisas externas, não se preocupar com coisas externas. Então, Santo Agostinho, aqui no seu tratado, o tratado de João, do Evangelho de São João, no tratado número 26, ele fala isso claramente. Eles estavam muito longe do pão do céu. Eles estavam preocupados aqui ainda com o maná. E por isso, então, que Jesus ainda vai acrescentar mais ainda. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quem comunga desse pão da vida tem a vida eterna. E é a vida eterna que todos nós queremos, é a vida eterna. Eu quero a vida eterna, você também quer a vida eterna. Todos nós queremos a vida eterna, nós como homens racionais. O cachorro que está latindo aqui agora na nossa transmissão, ele não tem essa noção da vida eterna.
Ele não tem essa noção. Então você que é constituído de inteligência, de alma, de corpo, você tem que alimentar a tua alma, a alma do homem interior, o pão do homem interior. E o problema é que, conforme a nossa constituição, aquilo que nós fomos crescendo, sentimento, análise de conjuntura, nós não percebemos a necessidade do homem interior. Às vezes você não percebe a necessidade do homem interior. Por isso, é muito salutar você ter aqui um itinerário de vida espiritual, porque o itinerário de vida espiritual, mesmo se você não percebe nada, mesmo que você não entenda nada, com certeza, pelo seu itinerário de vida interior, você vai ali alimentar o homem interior, mesmo que você não entenda, mesmo que você ali não perceba e não sinta isso e comece a questionar talvez aqui algumas coisas interiores ali, como aqui o Senhor fala. Numa outra parte aqui da Catena Áurea diz o seguinte, né? Por isso, não morre quem come deste pão, porque eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Então, não morre, porque eu sou o pão vivo. Esse detalhe é um detalhe muito interessante aqui na passagem, desse pão vivo, porque às vezes passa alguma palavra e você não consegue entender. Não, eu sou o pão vivo que dá a vida para o mundo. O mundo inanimado, o mundo que não tem ali o ânimo, né? Ele vai ser animado com o pão que é vivo, um pão que vem e que dá essa vida eterna para cada um de nós, para você e também para mim. Minha vida é a que vivifica. Por isso segue, quem come deste pão viverá. Não viverá apenas no tempo presente, pela fé e pela justiça, mas eternamente. O meu pão, aqui na Catena Áurea, ele dá vida. Ele vivifica. Ele vai vivificando. Ele vai dando vida todo dia, toda hora. Ele vai vivificando, renovando, transformando a sua vida. E é isso que aqui eles não estavam entendendo. O maná do deserto, diz o Senhor aqui, olha, o maná do deserto, os seus pais comeram e morreram. Você morreu. Você morreu. Você comeu o maná no deserto e você morreu. Mas esse pão do céu é um pão que você come, é um pão que você não morre. Não morre nunca mais, porque ele vai vivificando. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Para a vida do mundo. Mais uma vez, quem dá a vida do mundo, quem dá a vida na tua vida. Por isso que Deus é a vida da minha vida. O pão do céu é a vida da minha vida, porque Ele dá a vida na minha vida. Esse que é o problema, porque às vezes você falando, às vezes você lendo aqui a Catena Áurea, você se toca, poxa, é isso mesmo, o padre está falando isso mesmo. Mas o problema é que no dia a dia você não tem essa noção. No dia a dia você não tem essa noção. Por isso que um itinerário de vida espiritual que você tem que cumprir, mesmo sem você sentir, é que vai alimentando a vida interior. O pão vivo do céu, ele não é aqui sentimentalismo, não é emoção, ela é fé. Fé que eu preciso todo dia. É um convencimento de uma experiência, a partir de uma experiência que você fez com Deus. E aí então você sente a necessidade de estar com Ele todos os dias. É o pão vivo que desce do céu para dar a vida na tua vida, para dar a vida na vida do mundo. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.